Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da repercussão do voto do Fux de ontem, tá? Como eu falei para vocês, o voto do Fux de ontem foi muito detalhado. Isso faz diferença, gente, não tem como. Ele entrou em cada prova, em cada detalhe da PGR e destruiu completamente o relatório da PGR. Em vários momentos ele chegou a falar, olha só, o PGR inventou coisa aqui, não tem essa ligação, não tem lógica essa ligação aqui nesse ponto, né? Expôs um monte de coisa, deixou o Alexandre de Moraes, o Dino e o PGR, o Paulo Gonet, numa situação muito ruim. E é lógico, a esquerda está arrancando a calcinha pela cabeça, está desesperada aqui. Ó. As consequências que Fux deve amargar no STF após o voto para livrar Bolsonaro e réus do golpe. Não, porque não vai ficar por isso mesmo, vai ter punição. O Fux será punido por não ter embarcado na nossa historiazinha bonitinha que a gente inventou aqui para punir Bolsonaro. O pessoal está chateado, eles não esperavam. Eles sabiam que o Fux teria um voto divergente. Mas a maior parte da imprensa não acreditava nem que ele fosse capaz de absolver Bolsonaro. Achavam que ele ia criticar o voto, ia abrir divergência, mas no final ia condenar todo mundo do mesmo jeito. E ao contrário, o que eles viram foi um voto técnico, um voto preciso, e estão desesperados. O impacto disso foi enorme no STF, muito maior do que eles imaginavam. Eu vou mostrar para vocês aqui. Essa notícia foi sugerida por Mais Perigoso que Pinóquio fazendo 69, Cachaceiro Sempre Arruma Confusão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui a Bela Megali, que vocês sabem, é porta-voz do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes, né? Aqui, as consequências que Fux deve amargar no STF após voto para livrar Bolsonaro e réus do golpe. Colegas acreditam que o ministro ficará isolado, sem poder de construir articulações e consensos. Não pode, ele não poderia ter feito isso com a gente, né? Ele machucou o nosso projetinho de eliminar Bolsonaro aqui. O curioso é o seguinte, juiz não deveria estar fazendo articulação e consenso de forma alguma. Juiz não é para fazer articulação e consenso, juiz é para julgar tecnicamente, né? Ou seja, até nessa fala aqui eles deixam claro que, porra, esquece essa porra, a gente virou política mesmo, virou uma espécie de congressinho não eleito esse negócio aqui. Tem que ter articulação e consenso aqui entre o Congresso dos 8 inomináveis lá do STF, né? Os 8 intocáveis do STF que ninguém votou neles, né? Aqui, ó. O voto do Luiz Fux no julgamento da trama golpista terá reflexos diretos para o ministro do STF. Fux vai sofrer com isso. Magistrados da corte avaliam que após proferir um voto que causou surpresa e indignação em boa parte dos colegas entenda, Alexandre de Moraes, né? Contradizendo inclusive centenas de decisões anteriores, besteira danada. A gente já explicou isso daqui, não teve nenhuma, ao contrário, quem manteve a posição foi o Fux, quem mudou de posição na questão da competência do STF e em outras situações foi o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes que mudou de posição, não foi o Fux não. Mas então, Fux tende a ficar isolado no Supremo. Cara, os juízes não eram para estar fazendo amizade lá, fazendo grupinho de amizade no Supremo de qualquer forma, né? E eu tenho certeza que ele vai ficar isolado quando ele for visitar a Disney, né, pelo visto, né? Vai estar só ele, o André Mendonça e o Cássio Nunes lá na Disney, né? A leitura de pelo menos 3 ministros, duvido, é que Fux ficará esvaziado e sem poder de construir articulações e consensos, né? Então repara que isso daqui também tem o quê? Da jornalista injuriada. Pô, caramba, o Fux não seguiu o nosso roteiro, não seguiu a nossa pauta, como é que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai punir ele? Provavelmente estavam querendo, eu não tenho dúvida, que tinha gente querendo que o Alexandre de Moraes colocasse o Fux no inquérito. Não, porque o Fux está no inquérito, não, porque ele também faz parte do golpe, não sei o que lá e coisa e tal. Mas aí o pessoal deve ter visto que não seria um absurdo demais, né? Botar o Fux no inquérito. Aí, meu amigo, aí você está escancarando que isso é uma perseguição descabida. Ninguém pode pensar diferente se não é golpista, né? E, de novo, o voto do Fux foi muito detalhado. Ele demonstrou claramente, ó, isso aqui não leva isso aqui não. Vocês estão dizendo, que imprimiu o relatório tal, estão dizendo que é o mesmo relatório que foi impresso da outra vez. Mas o relatório que estava no pendrive tinha 4 páginas, o que foi impresso tinha 30. Não é o mesmo relatório. Ou seja, né, um monte de inconsistência nas provas lá da PGR, né? Para magistrados, o ministro deve ficar até mais isolado que os nomes indicados por Jair Bolsonaro, Cássio Nunes e André Mendonça.
Ou seja, a visão desse pessoal é que é tudo eles são um congressinho não eleito, né? Um grupinho que faz acordos, consensos e coisa. Então, quando não deveria ser. Eles são juízes, eles deveriam julgar de acordo com a convicção de cada um deles. É isso que se espera de um juiz. Atuação técnica. Foi, diga-se de passagem, o que o Fux fez, né? Eles acreditam que o voto do Fux tem potencial para inflamar novamente as sessões do tribunal, que vinham sendo marcadas por um ambiente de maior harmonia, desde que o STF passou a ser alvo de ataque da extrema-direita, né? E, ou seja, eles estavam usando isso, que todo mundo estava sendo atacado pela extrema-direita, para unir os ministros, né? E isso não é assim que foi feito, né? Um tribunal, uma câmara, né? Um colegiado judiciário, a ideia é que você tenha discussões mesmo. É para isso que existe mais de uma pessoa. Senão bastava um juiz, pô. Para que vai ter um colegiado de vários juízes se basta a decisão de um juiz e está todo mundo juntinho? A ideia do colegiado é que vai ter discussão, que vai ter troca, que vai ter interferência, né? Enfim, eles não estão gostando disso daqui, porque, de novo, né, é o que eu falo para vocês, aquela ideia de harmonia, a coisa não funciona com harmonia, não. O negócio de harmonia entre poderes não é para funcionar com harmonia, não é para ter briga mesmo, é para ter discussão mesmo. Essa é a ideia da coisa, o projeto é para isso. Então, da mesma forma, na Câmara Judiciária, né, numa decisão colegiada no tribunal, a ideia é que tenha briga, que tenha discussão, que tenha contraponto. Briga, eu digo, briga de ideias, né? Lógico, não briga física, mas briga de ideias. E é o que está acontecendo, né? Aqui, ó. Aí o pessoal que, durante o voto que durou mais de 10 horas, os ministros da primeira turma não esconderam a contrariedade com o posicionamento de Fux. O voto foi descrito como confuso, com idas e vindas e contraditório. Não, o voto foi detalhado, bem preciso, foi em vários pontos que a PGR deixou passar, né? Colegas colegas do Fux da primeira turma, Alexandre de Moraes, afirma que o magistrado foi além das teses das defesas do réu, que reconheceram a tentativa de golpe, mas negaram a autoria por parte de seus clientes. Não, nem todos os réus negaram isso, nem todos os réus admitiram a tentativa de golpe, né? E, ao contrário, o Fux, ele admitiu a tentativa de golpe, ele falou que existiu a tentativa de golpe e justamente condenou o Cid e o Braga Neto por essa tentativa de golpe, né? Mas se contradisse ao condenar... Como é que você está dizendo que ele não reconheceu a tentativa de golpe e ao mesmo tempo você está falando que ele condenou o Mauro Cid pela tentativa de golpe? Não, ele reconheceu a tentativa de golpe. E é aquilo que eu falo para vocês. Haviam pessoas no governo e pessoas na população em geral, entre os apoiadores de Bolsonaro, que queriam um golpe em 2022? Eu tenho certeza que tinha. Eu vi muita gente falando isso. Eu tenho certeza que tinha gente que queria golpe, né? Agora, a questão é essa. Não foi um golpe, por quê? Porque o Bolsonaro não queria. O Bolsonaro, em momento algum, deu indicação de que queria fazer esse tipo de coisa. A manifestação de Fux superou até mesmo as expectativas de bolsonaristas ao votar pela absolvição total do ex-presidente e excluir todas as acusações criminais que o envolvem. Membros da defesa de Bolsonaro e aliados do capitão reformado esperavam que Fux buscasse desvinculá-lo dos atos golpistas de 8 de janeiro e unificasse alguns crimes pelo princípio da consunção, o que reduziria a pena. Não, mas não tem lógica nenhuma condenar Bolsonaro. E o que o Fux mostrou ali é que realmente é um absurdo essa tese do Alexandre de Moraes, de que é uma quadrilha organizada para cometer um crime e que, portanto, o que qualquer um fez pode ser atribuído ao outro. Então, assim, aí é fácil. Aí, você pega um monte de ações de pessoas diferentes e diz que tudo foi num plano só. E aí, não tem lógica isso. Foi o que o Fux colocou. Ele, não, essa organização criminosa não está definida nesse negócio aqui, não tá provada, não tem lógica jurídica, esse tipo de coisa, né? Fux foi além, defendeu a nulidade do processo e alegou falta de competência do STF, né? O voto foi um bálsamo para Jair Bolsonaro ao reforçar o discurso do ex-presidente. E é por isso que esse pessoal está chateado. É o que eu falo para vocês. Esse processo sempre foi, desde o início, um processo midiático, um processo de propaganda. E isso daqui dói muito para esse pessoal. Eles estão vindo com esse papo de que, não, isso, tá vendo como é que mostra que na verdade foi um julgamento justo, que teve contraponto e não sei o que lá. Pois é, mas do ponto de vista da propaganda, fica meio estranho, porque olha só, tá vendo aqui? Ao contrário do Lula, vocês sabem que o Lula nunca teve um voto absolvendo ele, né? O Lula foi condenado pelo Moro, foi condenado por unanimidade pelo TRF4, foi condenado por unanimidade no STJ. Então, se todos os julgamentos que o Lula teve em toda a trajetória dele, ele foi condenado por todos os votos. Não teve um juiz que foi capaz de olhar e achar uma falha nas provas levantadas pelo Moro ali. O Jair Bolsonaro, esse julgamento absurdo que está sendo feito nas coxas lá no STF, exatamente pelos amigos do Lula, ficou fácil de encontrar um monte de falha. O Fux mostrou ali um monte... Ele falou, no final, em determinado ponto, ele falou
que as provas têm que ser tais que o juiz se sinta confortável de condenar a pessoa, porque, lembra, na dúvida, a pessoa deve ser absolvida, a pessoa só deve ser condenada se houver certeza, se o juiz olhar para aquela prova e falar, não, caramba, não tem jeito, foi isso mesmo que aconteceu, né? E as provas que a PGR levantou não dão essa certeza, não há essa garantia de que Bolsonaro tenha feito qualquer coisa de errado, né? Eu fiz um vídeo já sobre o voto do Fux, não vou repetir tudo aqui, mas ele foi muito incisivo nisso, faltou prova, tem um monte de coisa ali que é ilação, que é ligação, e coisa que a gente falava também, realmente, né? O pessoal ligou que não, porque o cara imprimiu o relatório ali, então significa que o Bolsonaro leu. Pô, peraí, no Palácio Planalto trabalham 200 pessoas no Palácio Planalto, um monte de gente imprime um monte de coisa no Palácio Planalto, nem tudo é levado para o presidente. Como é que você sabe disso? Qual é a prova que você tem disso? Né? Então, assim, não tem essa evidência, né? Enfim, e não só isso, essa coisa machucou a esquerda porque os jornais lá fora repercutiram o voto do Fux. Um monte de jornal falando em alemão, em inglês, em francês, tá aqui um monte de jornal falando sobre o voto do Fux e coisa e tal, que ele mostrou que não viu o caso para condenação do Bolsonaro e não sei o que lá, ou seja, esse tipo de coisa enfraquece. A ideia que esse pessoal tinha é que depois que eles condenassem Bolsonaro, não, agora todo mundo, o Bolsonaro é golpista, a gente avisou, golpista, acabou, não tem mais discussão e coisa e tal, e isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer e não dá nem para eles compararem com o Lula, porque o Lula não teve nenhum voto pela absolvição dele. O Lula foi condenado por todos os juízes que olharam o voto dele. A única liberação que o Lula teve foi quando os coleguinhas dele do STF decidiram anular a coisa toda na base da porrada, né? E foram esses mesmos coleguinhas do STF que decidiram fazer esse processo contra Bolsonaro para tentar equivaler os dois, e vão falhar miseravelmente, né? Enfim, o pessoal da esquerda está apavorado. O voto do Fux fez estrago. Quer ver mais uma prova de que o pessoal do STF sentiu o voto do Fux? Então, aqui, ó, os ministros avaliam que Fux expôs colegas a ataques e sanções. Peraí, quem expôs os colegas a ataques e sanções foram os colegas que embarcaram num projeto de condenar Bolsonaro a todo custo, mesmo não tendo provas. Se fosse o caso de um processo, se o processo tivesse provas abundantes e o Fux absolvesse o cara, ia ser fácil de mostrar que está errado, né? Mas não é o caso, realmente não tem provas. As coisas que o Fux levantou ali são coisas que são óbvias, que realmente não tem ligação nenhuma, não dá para você provar. E lembra, o réu não precisa provar a inocência, não existe isso no processo, é o PGR que é responsável por provar, acima de qualquer dúvida, que o réu é culpado. O PGR tem que provar tudo. Então, se o PGR falhou em provar que o Bolsonaro sabia da minuta golpista, não tinha minuta. Cadê a minuta? Ninguém sabe o que é essa minuta. Como é que você vai dizer que era uma minuta golpista? Ele também falou a questão da execução, que eu já mencionei inúmeras vezes aqui, que cogitação não é crime no Brasil, mesmo preparação não é crime aqui no Brasil. Então, enquanto o Bolsonaro não assinou nada, não partiu para alguma coisa de fato, considerar um documento que não é nem assinado, isso não é execução, não tem como considerar isso como execução, né? Enfim, ou seja, os ministros estão chateados porque expôs colegas a ataques e sanções. Ué, meu amigo, e você não expôs o Fux a ataques e sanções? Não expôs o Bolsonaro a ataques e sanções? Exatamente, vocês estão criticando o Bolsonaro em cima de prova nenhuma, em cima de uma mera insatisfação política. Vocês não gostam do Bolsonaro, querem tirar ele da política a qualquer custo e estão expondo o cara. O Fux mostrou o truque de vocês, né? Sim, eu tenho certeza. Agora, o que ele está falando aqui? Olha o choro desse pessoal aqui. Por quê? Porque ainda tem que votar a Carmen Lúcia e o Zanin. Eles estão crentes que o Carmen Lúcia e o Zanin vão votar para condenar Bolsonaro. E, bom, eu sinceramente, pode ser que votem, tá? Não estou descartando isso não. Vão ser os votos de hoje à tarde, começa o voto às 2 horas da tarde. Eu não pretendo acompanhar ao vivo esses votos, simplesmente porque eu estou cansado pra caramba. Ontem eu fiz um monte de vídeo ao vivo e mais um monte de vídeo, então não vai dar para acompanhar. Mas, saindo alguma novidade, a gente evidentemente faz vídeo aqui. E o fato é que, olha o que ele está dizendo aqui. Expôs colegas a ataques e sanções. Agora, se a Carmen Lúcia votar pela condenação do Bolsonaro, ela vai se ferrar. Agora, o Zanin, se votar pela condenação do Bolsonaro, vai se ferrar. Expôs. O Alexandre de Moraes já está sancionado. O Dino vai ser sancionado agora. Não tenho dúvida nenhuma que o Dino vai entrar pelo buraco agora. Agora, a questão toda vai ficar nesses dois ou vai vir para a primeira turma inteira? O Fux fez de tal forma como a própria Luísa Maria, ela tá chateada, ela tá criticando o Fux. Não, que o Fux não poderia ter feito isso, que tinha que ser coleguinha dos coleguinha. Pô, não, meu amigo, ele tem que ser juiz, ele tem que julgar. Ele foi o único voto realmente técnico que teve nessa parada, né?
Aqui, ó. A voto de Fux sai do STF para entrar na política. É muito curioso o Caio Junqueira dizer que o Fux está sendo político, quando ele foi o cara que fez o voto técnico. Político para eles é acabar com a brincadeira política que estava acontecendo. Ah, isso é político, porque ele acabou com a brincadeira política que a gente estava fazendo. Aqui, ó, ministro abriu as vísceras da corte, expondo publicamente o que se diz no privado. Peraí, mas se esses argumentos todos estavam lá no processo, né, e coisa e tal, por que não pode expor publicamente? Por que tem que ser julgamento secreto? Não pode não, Caio Junqueira. Isso é um princípio do devido processo legal. O julgamento é público. Isso, ele devia ter falado essas coisas no privado, devia ter falado lá na salinha do café com o Moraes. Olha só, Moraes, tá faltando prova aqui, Moraes. Não pode isso não, Moraes. Não, isso é um julgamento público, a ideia é expor mesmo, né? Repara como é que esse pessoal está entendendo o fato do Fux ter tratado o julgamento como algo técnico, como algo político, porque eles estavam fazendo política, ele sacaneou a política deles, né? Olha a sacanagem como pegou desesperado. O pessoal está desesperado. Eles perceberam que levaram um tiro no pé. O pessoal da Carmen Lúcia e o Zanin agora vão ficar receosos de votar pela condenação do Bolsonaro. Não sei, pode ser que votem da mesma forma. Eu tenho certeza que tem um monte de gente insistindo para Carmen Lúcia votar junto com Alexandre de Moraes. Eu tenho certeza disso. Se ela vai fazer isso ou não vai, eu não sei. Mas agora ela sabe que vai sofrer ataques e sanções. E é isso mesmo. Lógico que seria assim, né? Aqui, ó. Ministros combinaram de tratar Fux com desprezo, mas virulência de críticas deve gerar resposta. Aqui, ó, mais uma prova de que eles achavam que o Fux iria divergir, mas iria divergir de forma, digamos, como é que eu vou dizer? De forma educada, de forma leve e coisa e tal, né? E não foi isso que aconteceu, né? As críticas pesaram, eles viram que ficaram com problema. O Fux foi em cada prova, data por data. Olha, vocês estão dizendo aqui que no dia 11 de janeiro de não sei o que lá, no dia 12 de dezembro de não sei o que lá, fez tal coisa, tal coisa. Mas peraí, como é que fez isso se o documento é de depois? Em cada data ele foi lá e pegou e mostrou que estava errada a coisa, né? Então, ou seja, parece que virou um debate isso daqui, o que é um absurdo, não deveria, né? Isso deveria ser um julgamento. Julgamento é assim, cada juiz faz seu voto, no final se decide quem ganhou, quem perdeu, e acabou a história, não tem isso, né? Mas vai virar um debate, pelo visto. O Fux e o Alexandre de Moraes e o Dino devem pedir resposta, direito de resposta. Vou chamar o VAR. Vai virar um debate o negócio lá. Caramba, bicho, eu vou te falar uma coisa aqui. Ó. Moraes e Dino devem fazer contrapontos a Fux. Vão tentar responder. Virou debate. Eu não sei não. Eu não sei se vocês percebem que isso vai piorar a situação, porque vai expor mais claramente como eles não têm razão, né? Veja, presta atenção. A lei diz claramente o seguinte: só se pode condenar alguém se houver certeza absoluta da culpa daquela pessoa. Tem que estar todo mundo de acordo que é culpado para condenar. Se tem discussão, se o Fux e o Dino vão discutir alguma coisa, vão levantar alguma coisa, das duas uma. Ou eles vão repetir o que eles já falaram antes, o que não acrescenta nada. Ou eles vão trazer novos argumentos, o que mostra então que nos argumentos anteriores o Fux tinha razão, porque nos argumentos anteriores, né, foram fracos, né, tanto que eles estão trazendo novos argumentos, né? E no final das contas, se eles sentiram necessidade de falar de novo, depois de já ter concluído o voto deles, isso daqui mostra que o voto deles realmente foi ruim. No final das contas, se eles estão discutindo essa situação, mostra que nem eles mesmos têm convicção de que condenaram o Bolsonaro. Repara o dilema. O fato do Dino e do Moraes quererem voltar e retomar o voto e falar de novo, meio que prova o ponto do Fux. Não tem prova para condenar Bolsonaro. Né? Até existiu alguma tentativa de golpe, existiu alguma coisa, mas Bolsonaro não estava envolvido, ou não tem nenhuma prova que ligue Bolsonaro a isso. E se não tem prova, tem que absolver mesmo, não tem alternativa, né? Enfim, tá engraçado como esse voto do Fux pegou essa turma de surpresa. Estão desesperados, não sabem o que fazer. E o fato é que, como eu disse, do ponto de vista de propaganda e marketing, eles já perderam essa. Não, eles vão conseguir condenar o Bolsonaro? Não sei, vai depender do voto da Carmen Lúcia e do Zanin. Mas do ponto de vista de marketing, de propaganda, não tem mais como eles ganharem essa. Já perderam essa, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.